Bom dia, amigo, aqui estamos nós juntos mais uma vez e temos a oportunidade de conversar um pouco sobre a palavra de Deus. É maravilhoso para mim poder desfrutar de sua companhia e nesse começo de dia caminhar um pouco juntos à luz das Escrituras, à luz da palavra de Deus, que com sua riqueza, com sua profundidade, mas com sua aplicação prática para a nossa vida, pode ser de um grande valor para o nosso dia. Por isso eu desejo que o seu dia seja abençoado, mas também dirigido por Deus. Se você exatamente hoje completa mais um ano de vida, então receba um abraço todo especial de nossa parte, um abraço muito carinhoso, um abraço que vai carregado aí de um grande desejo, de muitas felicidades do Senhor sobre a sua vida. E quero convidá-lo, então, para esses momentos de reflexão em torno das Escrituras. Temos convidado você, durante esta semana, a fazer algumas considerações gerais sobre o livro dos Salmos. Depois de mais um longo período em que alguns salmos foram objeto de nosso estudo, de nossa apreciação aqui, eu quero convidá-lo a algumas considerações finais sobre esse livro das Escrituras. A verdade é que desde ontem nós nos propusemos a caminhar por esses 5 dias desta semana, destacando alguns aspectos do livro dos Salmos. Em alguns momentos nós dedicamos programas, semanas e às vezes meses inteiros a sequencialmente estudar blocos do livro dos Salmos. Fizemos assim com os Salmos de 1 a 50, em seguida de 51 a 100, mais recentemente caminhamos a partir do Salmo 101 e estamos chegando no Salmo 150. Por isso, nessa que propomos ser a última semana desta série, não a última semana em que falamos sobre os Salmos, porque certamente em alguns outros momentos eventuais, o Logo de Manhã voltará a considerar lindos textos extraídos desse livro das Escrituras. Mas durante as últimas considerações dos Salmos finais, eu gostaria de destacar a cada dia desta semana um aspecto do livro dos Salmos, chegando então na sexta-feira ao último versículo do Salmo 150. Ontem falamos um pouco a respeito dos salmos como instrumento de edificação, de exaltação ao Senhor. Salmos que edificam. Hoje eu gostaria de falar sobre salmos que consolam, salmos que confortam. Quero inclusive chamar a sua atenção especificamente para um salmo, que é o Salmo 46, em seu versículo 1, porque ele diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Esta tese apresentada nesse salmo é uma tese presente em muitos dos salmos. A tese de um Deus que se apresenta e se coloca ao nosso lado em todos os momentos da vida, mas de forma particular nos momentos mais difíceis. Salmos como o Salmo 23, tão conhecido, salmos como o Salmo 91, tão querido, salmos que falam de um Deus que supre as nossas necessidades, especialmente necessidades de força, de conforto e de consolo nos momentos difíceis da vida. Ler o livro dos Salmos significa mergulhar em nossa própria experiência, percebendo ao longo dos nossos dias o agir de Deus. Significa viver as experiências de alguém que passou por momentos muito difíceis. De regra, momentos muito mais difíceis do que aqueles vividos por nós, e aqui me refiro às perseguições e às ameaças sofridas constantemente pelo salmista, especialmente quando escreve alguns dos salmos mais queridos aos quais temos acesso. A verdade é que a mensagem transmitida é a mensagem de que o nosso Deus é um Deus que se manifesta em nossas vidas, proporcionando segurança. A ideia de Deus, por exemplo, como fortaleza, e quão frequentemente essa imagem é apresentada na Bíblia, Deus como fortaleza. A imagem de Deus como rocha. O conceito de segurança, de apoio, de fundamento e de estabilidade que conseguimos encontrar em Deus. A imagem de Deus como abrigo, a ideia de proteção, de amparo, de cuidado. Essas imagens são evocadas em muitos dos salmos para trazer à tona a ideia de que nós podemos confiar em Deus, podemos contar com Ele. Em nenhum momento o salmista se preocupa com sua ausência de merecimentos, conquanto esse seja um fato percebido e notório. O que mais importa é lembrar que
apesar da ausência de merecimentos, Deus age. E Deus age para conosco por sua bondade e por sua misericórdia, outorgando-nos a segurança, a força, o conforto e o consolo, quando ele é tão necessário. O salmista fala, por exemplo, do conforto que Deus proporciona quando nós sofremos os nossos pecados. Sofremos o reconhecimento das nossas falhas, e então Deus nos perdoa. E o salmista então celebra: bem-aventurado o homem cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. O mesmo salmista que menciona as dores às quais esteve entregue por causa de sua culpa, mas que se sente aliviado dessas dores pelo perdão que vem do Senhor. O salmista vai mostrar então um Deus que age em nosso favor, não na medida do nosso mérito, mas na medida da nossa necessidade. E é por isso que nos supre hora de perdão, hora de ânimo, hora de consolo, de acordo com a nossa necessidade. A mensagem transmitida pelo livro dos Salmos, então, é a mensagem de que podemos recorrer ao Senhor, de que podemos contar com Ele, de que nele nós podemos plenamente confiar. Essa é a proposta que nos acompanhou em muitas de nossas reflexões e considerações aqui a respeito de alguns salmos especificamente, com uma grande vantagem: reflexões que têm tudo a ver com nossa própria experiência. Todos nós, num ou noutro momento, precisamos de uma força que esteja além de nós. Todos nós, num ou noutro momento, precisamos de um consolo e conforto para nos ajudar a sobreviver em momentos difíceis. Todos nós, num ou noutro momento, precisamos ter nossas forças renovadas, o consolo presente e o conforto para suportar perdas e tribulações. Todos nós, ao longo de nossa vida, precisamos do perdão do Senhor para cobrir as nossas ofensas e os nossos erros. Por isso, eu o convido a orarmos juntos neste instante, buscando esta resposta pronta e esta presença extraordinária do Senhor. Vamos orar? Pai querido, a Tua palavra nos ensina a respeito da possibilidade de recorrer a Ti. Agradecemos-te particularmente o livro dos Salmos, que nos lembra como nós podemos recorrer a Ti. Quando este livro nos fala do consolo, do conforto, da força que encontramos na Tua presença e na Tua pessoa, traz-nos luz e alento nos momentos difíceis da vida. Por isso eu te peço agora, Senhor, que cada pessoa que nos assiste neste instante conheça mais e mais de Ti, e ao se aproximar de Ti, experimente esta força, o consolo e o conforto que Tu podes proporcionar. Amém. Lá vem o sol pra dizer que é dia, enchendo a terra de luz, a noite despontando no horizonte. Lá vem o sol quando fim a noite, pra dizer que é dia. Em BBU, cremos na importância de uma educação centrada em Cristo e, ademais, cremos em Ti, líderes servidores.